Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 149 do Enem 2024, beleza? Prova azul. Vem comigo aqui fazer leitura, interpretação e resolução. Olha só, em uma empresa é comercializado um produto em embalagem de formato cilindro circular reto, beleza? Com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Galera, sempre destacando, beleza, os pontos importantes na sua resolução para você não se perder, ok? Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens de formato de cubo, ok? Com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada. Aqui ele fala para a gente utilizar, né, 3 com aproximação para π, e ele quer a medida da aresta dessa nova embalagem, né? Que vai ser o nosso cubo, beleza? Então, galera, primeiro passo que a gente tem que fazer, né? Calcular o volume do cilindro, porque para a gente saber quanto é 80%, que vai ser exatamente o nosso cubo, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente tem um cilindro, né? Um cilindro circular reto, vou colocar V de volume, beleza? O volume de um cilindro, ele é calculado a partir da área da base vezes a altura. Só que se você observar, em um cilindro, a base é um círculo. Então, significa que vai ser a área do círculo, que é πr ao quadrado, beleza? Deixa eu arrumar esse 2. πr ao quadrado vezes a altura. Pronto. Isso aqui é o volume do nosso cilindro, tranquilo? Vamos fazer, então, as substituições aí. Observe que ele pede para a gente utilizar π igual a 3, né? Então, vai ficar 3 vezes. Quanto é o raio? Olha lá, tá lá, né? Raio 3 centímetros. Então, 3 ao quadrado. E a nossa altura, né? 15 centímetros. Então, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15, tranquilo? Então, a gente vai ter exatamente aqui, né? 3 vezes 9 vezes 15. Temos que o nosso volume do cilindro será 3 vezes 9 dá 27, e 27 vezes 15 vai dar exatamente 405. Beleza, tranquilo, né? 405 centímetros cúbicos. Ok. Agora a gente sabe que o volume do nosso cubo, ele é 80% do volume do cilindro. Então a gente tem que calcular, né, quanto é 80% de 405, certo? A gente sabe que o volume do cubo é igual a calcular 80%, galera, é você multiplicar o valor por 80%, que a gente pode simplificar tanto em 0,8 ou 0,80, isso é 80%, ou a gente pode escrever como fração, por exemplo, assim, ó, 80 sobre 100, beleza? Aí eu pego essa porcentagem e multiplico pelo valor, então eu tenho que multiplicar por 405. Eu posso fazer qualquer um desses dois métodos, ok? Note que fazendo por isso eu posso simplificar aqui, né? Então, na verdade, eu preciso fazer 405 vezes 8 e depois dividir por 10. É a mesma coisa daquele outro, tanto faz você fazer por um ou por outro, você que escolhe, tranquilo? Então vamos lá, ó, fazer aqui rapidinho. 405 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40, foi 4. Aí fica 8 vezes 0, 0 mais 4 dá 4. E 8 vezes 4 dá 32. Como tem que dividir por 10, né? Então a gente tem aqui, ó, 3.240 dividido por 10. A gente pode simplificar o zero. Note que ficou 324, né? Então significa que o volume do meu cubo tem que ser 324 centímetros cúbicos. Mas o que ele quer? Ele quer a aresta, né? Aí a gente tem que lembrar de uma coisinha, olha só. Quando a gente tem o volume do cubo, vou colocar assim só, vou colocar volume do cubo. Isso aqui, a fórmula do volume, a expressão que determina o volume é a nossa aresta ao cubo, beleza? É o lado dele elevado ao cubo, que o lado é a nossa aresta. Se eu quero saber a aresta, observe que eu posso passar esse cubo para lá, né? Que é a mesma coisa que eu aplicar a raiz cúbica. Então, significa que quando eu tenho aqui o meu volume e eu quero saber quanto é a aresta, eu só preciso calcular a raiz cúbica do volume, beleza? Então, a aresta de um cubo é igual à raiz cúbica do volume, certo? Logo, se o nosso volume do cubo é 324 centímetros cúbicos, então significa que a nossa aresta será raiz cúbica de 324. Aí você pode falar, mas professor,
não tem essa resposta. É porque a gente precisa simplificar isso aqui, beleza? Então a gente vai fatorar aí o 324, ó. 324, vamos fatorar ele para poder simplificar. Aí a gente começa dividindo por 2, né? Aquela fatoração em números primos, tranquilo? Então aí vai ficar metade de 300 é 150, né? Vai ficar 162, não é isso? Isso aí, por 2 vai dar 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Beleza. Observe que quando a gente tem raiz cúbica, aqui, ó, raiz cúbica, beleza? Para a gente poder tirar aqui um fator da raiz, a gente tem que ter algum termo elevado ao cubo, para a gente poder simplificar o índice da raiz com a nossa potência, com o nosso expoente, beleza? Então, o que isso significa na prática? Quando eu tenho 3 números iguais na minha fatoração, note que aqui, por exemplo, esse 3, né? Como é raiz cúbica, um deles sai da raiz. E os outros dois é como se a gente tivesse assim, ó, 3 ao cubo, beleza? Aí, raiz cúbica de 3 ao cubo, eu posso simplificar. Então, o 3 sai da raiz. Tranquilo? É basicamente essa aí a coisa que a gente está fazendo. Então, significa que a cada 3 números iguais, saiam da raiz, beleza? Então, observe que a gente tem aqui, né? Não tem mais 3 números iguais. Logo, a gente não tem mais nenhum que possa sair da raiz. O que sair da raiz vai para onde? Vai para frente da nossa raiz. Então, a gente tem que a nossa aresta vai ser o 3 saiu da raiz, então 3. E o que ficou na raiz? Ó, o que ficou na raiz foi o 2 e o 3, que a gente pode multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12, né? Então, a gente tem que a raiz cúbica de 324 é a mesma coisa que 3 vezes a raiz cúbica de 12, beleza? Então, obviamente, agora a gente sabe qual é o nosso gabarito, né? Nosso gabarito aí, letra E. Se você quiser aprender matemática assim, ó, de uma forma simples e fácil, primeiro o link da descrição para você ser meu aluno. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilhe, beleza? E eu te vejo na próxima questão. Tamo junto e é nóis. Valeu!